Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao Cidadão Global, a plataforma de conteúdo do Valor Econômico e Santander Brasil, com reflexões sobre os grandes desafios do nosso tempo. Hoje, como parte da série Video Talks, vamos falar de água, conservação e gestão dos recursos hídricos e sua cadeia produtiva. Para conversar sobre esse assunto, contamos com a presença do Samuel Barreto, especialista em recursos hídricos e gerente nacional de água da The Nature Conservancy. Temos também a participação da Carolina Learte, superintendente de desenvolvimento de negócios sustentáveis do Santander Brasil. Com 15 anos de experiência na área, Carolina é responsável por apoiar os clientes em uma transição para uma economia de baixo carbono e mais inclusiva. Antes de começar, gostaria de convidar todos vocês a se inscreverem no canal do Santander Brasil no YouTube e ativar as notificações para acompanhar essa série de Video Talks. Seja muito bem-vindo, Samuel Barreto. Olá, Carolina Learte. Obrigada por estarem aqui hoje para conversarmos sobre esse tema tão importante para a preservação da vida, especialmente nos dias atuais. Olá, Aline. Olá, Carol. Em nome da TNC, eu quero agradecer aqui o convite para essa conversa de um assunto que afeta a todos nós, no mundo inteiro, um assunto fundamental para a vida, para os negócios, para a boa saúde do planeta, que é a água. Olá, Aline. Olá, Samuel. Muito obrigada pela oportunidade da gente estar junto aqui. Com certeza é um tema super importante. Sempre foi, mas cada vez mais importante o tema da água. Então vai ser ótimo a gente poder conversar sobre ele hoje. Muito bem. Eu gostaria de abrir essa conversa contextualizando um pouco, Samuel, como que é formada a cadeia produtiva dos recursos hídricos e por que temos que prestar mais atenção em como ela tem sido administrada atualmente? Perfeito, Aline. Eu acho que antes só dar um contexto do ciclo da água, né? Coisa que a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Desde a formação das águas nas nascentes, nos rios, evaporando, indo para a atmosfera, chovendo, reinfiltrando, né? Quer dizer, voltando para a terra, reinfiltrando no solo e assim mantendo esse importante ciclo, inclusive da água dos rios que segue para o mar. Eu não chamo nem de um recurso, mas de um elemento, porque não tem substituição a ele, de um elemento que é fundamental para a vida, né? Para as nossas necessidades básicas de alimentação, de higiene, de sobrevivência. A gente pode falar da cadeia produtiva na agricultura, né? Quer dizer, como que a gente vai produzir alimento se não tiver água? Ao mesmo tempo, a exportação desses alimentos e a segurança alimentar ou a produção da energia, né? Mais de 60% da geração energética do país é proveniente de hidrelétricas. Então, é com esse cuidado que nós temos que tratar um elemento que é tão importante para todos nós. A gente está passando pela segunda crise hídrica severa em 10 anos, né? Que indica que a gente, provavelmente, até em virtude das mudanças climáticas, a gente vai ter isso acontecendo mais vezes, né? E com mais frequência. O que a gente aprendeu e o que mudou da última crise que a gente passou para essa? Tem uma frase, Carol, de uma senhora lá do semiárido, que ela diz o seguinte: a primeira coisa que a chuva faz é lavar a memória da seca. Então, passados aí os 5 anos, né, os 5, 6 anos desse último evento mais crítico que nós passamos aqui no estado de São Paulo, em boa parte da região sudeste, ainda mudamos muito pouco, porque ainda prevalece uma certa cultura, né, e um modelo mental de que esse é um recurso abundante, né? Nesse mesmo momento que a gente está passando por uma seca severa em várias regiões do país, no sudeste, no sul, né? Cabe lembrar que o Paraná está pelo 2º ano consecutivo num estado de seca bastante severo, e também a região centro-oeste do país, o oeste americano passando pela mesma seca, e da mesma maneira outras regiões. A gente viu recentemente aquela chuva enorme que aconteceu na Europa, né? Hoje já consumimos muito mais do que a capacidade de reposição no mundo inteiro, né? No Brasil, esses valores têm variação, dependendo da região. Mas só para dar uma referência aqui para as pessoas, nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, onde nós temos aí mais de 80%, 70% da população brasileira, nós temos apenas 16% da água disponível. Apenas 16% da água disponível, sendo que boa parte dessa água
já está degradada, que já não está própria para diversos tipos de consumo, porque está poluída, porque está degradada, porque secou a fonte. Então, ainda aprendemos muito pouco diante desses novos episódios, em todos os setores. Maravilha. E você traz uma coisa super interessante, que é essa coisa da concentração, né, da população nos lugares onde a gente tem menos recursos, mas a gente também, existe o contrário, né? A gente sabe, principalmente nas regiões norte e nordeste, a gente tem grandes populações ainda sem acesso à questão da água, né? Como é que essa questão dialoga, né, com o que a gente vem passando? Quer dizer, estamos enfrentando uma seca, em alguns lugares chove mais, em outros muito menos. Como é que fica a questão do acesso nessa equação toda? É um enorme desafio, que tem relação também com o tema do saneamento. E a questão do acesso ela é muito importante, né? Principalmente para a população mais vulnerável, a exemplo da pandemia, porque é exatamente essa população que já não tem acesso que fica mais vulnerável. E os números também são muito preocupantes, Carol. Só na questão do acesso à água no Brasil, nós temos o equivalente a uma população da Argentina inteira sem acesso à água. Mais de 35 milhões de pessoas no país não têm acesso à água potável. E nessas situações de extremos climáticos, esse quadro pode se agravar, né? Para além daquela imagem que nós tínhamos antes apenas do semiárido, mas em boa parte do Brasil já vem acontecendo isso. A parte noroeste do estado de São Paulo já está passando por um processo que está sendo classificado como uma seca excepcional e avançando, né? E isso que preocupa, ela vem se intensificando e vem ampliando a sua dimensão. Isso já coloca em risco não só o abastecimento humano, mas outras atividades econômicas que dependem da água, como a agricultura, como a navegação e outras. Você trouxe, né, a contextualização e a questão do tamanho do problema. O IPCC recentemente publicou um novo relatório sobre as mudanças climáticas e a gente sabe que esse problema é muito urgente, né? Você trouxe algumas questões de que precisamos recuperar as nascentes, né? Cuidar melhor das nossas fontes de água. O que cada um pode fazer? Agora que a gente percebe que afeta cada vez no bolso, né? Isso vai afetar todo mundo, não só as pessoas, como as empresas, tem as questões políticas também, mas o que cada um de nós pode começar a fazer desde já? Perfeito, Aline. Eu acho que a gente está na busca, né, de uma nova cultura pela água, uma nova cultura da relação nossa com o planeta. E quem está nos assistindo, que é de São Paulo, deve lembrar que durante aqueles anos, 2014, 2015, a ação individual, ou seja, a ação de cada pessoa, fez uma diferença enorme. A economia que cada cidadão fez, reduzindo exatamente essa gordura, usando de maneira mais inteligente a água, né? Economizou um sistema inteiro do Guarapiranga. E desde esse período, nós tivemos aqui na cidade, na região metropolitana de São Paulo, uma redução do consumo, em torno de 15%, né? E a gente vai ampliando com as escolhas que a gente também pode fazer, e aí a coisa pode ir ficando mais sofisticada. Eu estou adquirindo um produto de uma empresa que respeita o meio ambiente, que usa adequadamente os recursos naturais. A gente percebe que está acontecendo uma mudança também em curso na sociedade que não se dá só por uma questão de marco legal, mas de posicionamento. Inclusive, a gente percebe isso do próprio setor privado, que não, às vezes não precisa nem de lei, mas é um posicionamento porque o consumidor, porque a sociedade está exigindo isso, né? E, principalmente, eu acho que se posicionar de qual lado, né? Você quer estar de qual lado dessa situação? Do lado do problema ou do lado da solução? E aí a gente tem que lembrar, né, esse movimento que a Greta Thunberg desenvolveu, começando sozinha na Suécia, na porta lá, né, do parlamento, com cartaz, sexta-feira, deixando até de assistir a aula para protestar contra o meio ambiente, virando um movimento nacional. Então, Cestas para o futuro, né? Exato. Então, são coisas que começam dessa forma, mas a transformação inicial começa, inclusive, conosco. Uma coisa que me vem na cabeça aqui, Samuel, então acho que do que você está falando também tem 3 grandes fatores, né, para a gente conseguir garantir que a gente vai ter água para todo mundo, né, no final. A infraestrutura, a gestão e o comportamento, que eu acho que de certa maneira está embaixo dessa questão da gestão. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre infraestrutura, porque a gente eu vejo claramente uma descentralização da infraestrutura. A gente já viveu de grandíssimas obras, né, muitos investimentos. Isso foi, ao longo do tempo, se revelando, de certa maneira,
penoso, principalmente pela questão dos impactos que se gera, né, das grandes obras, mas também pela tecnologia que vem trazendo para a gente essa possibilidade da gente mesmo fazer o tratamento de água na nossa casa, né, as indústrias fazerem os seus circuitos fechados. Qual que é a importância dessa descentralização da infraestrutura nesse mundo novo que a gente precisa viver a partir de agora? Fundamental, Carol. Na Austrália, acho que tem um estudo de caso assim muito interessante para nós olharmos e aprendermos com o que eles passaram a fazer. E mesmo no semiárido, não precisa ir para a Austrália, se a gente for no semiárido, a gente vai ver a importância que cada gota representa para as pessoas, né? Para quem vive naquela situação já de escassez. E lá no caso da Austrália foi muito importante, porque toda essa descentralização começa exatamente na casa da pessoa. Não faz sentido, né, a gente dar descarga com água nobre. A gente já poderia ter um sistema de reuso que começa dentro da nossa casa. Então, a gente vem também fazendo essas mudanças, né, no nosso país, adaptando as regulamentações e também criando estímulos para que essas práticas possam ter ali um ganho de escala, não só uma implementação, mas um ganho de escala, combinando, né, a regulamentação com incentivos econômicos e engajamento, né, mobilização, gestão, governança, para que essas práticas ganhem escala. Na Austrália, eles mudaram até o tipo de paisagismo, de plantas que consomem mais água para plantas que consomem menos água. Tem lá um paisagismo, mas adaptado à situação real, né, a uma paisagem local. E no final do dia, aquela casa com esse conjunto de sistemas que vai desde por exemplo, a torneira, ela está em cima da cuba da descarga, e é dessa água que você aperta para sair a água que vai levar os dejetos. Isso pode ser feito numa casa, num bairro, pode ser feito pela indústria, pode ser feita pela agricultura e diversos outros usos, mostrando que a gente tem um caminho, sim, para seguir e tem a oportunidade para construir essa agenda. Isso é importante. Todos os prognósticos apontam para um aumento de consumo de água no Brasil, e principalmente em países como os BRICS, onde o Brasil é parte dele. Até 2050, nós devemos ter um aumento do consumo de água de quase 80%. Ao mesmo tempo, tem outros prognósticos mostrando uma redução da oferta. Então, é uma conta que não fecha, né? De um lado, aumentando o consumo, do outro, diminuindo a disponibilidade. A gente vai precisar encontrar um caminho para inverter esses processos. E o importante é que é possível, sim, ter um crescimento econômico, ter um desenvolvimento, promover a inclusão, porém, reorganizando a forma como nós lidamos com a água, inclusive nos nossos negócios. Com todos os recursos, né? Acho que nunca foi tão importante, o nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Sem dúvida nenhuma, né? E tem um campo enorme, né, Carol, para trazer exemplos de como que a gente pode criar uma agenda propositiva, inclusiva, com benefícios sociais e econômicos. No Brasil, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, uma Argentina inteira, quase um Canadá inteiro. No saneamento, na coleta e tratamento de esgoto, esse número é ainda mais dramático. Mais de 100 milhões de pessoas no nosso país não têm acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. E ao não ter acesso à coleta e tratamento de esgoto, nós, inclusive, estamos gastando mais e da pior forma possível com as pessoas internadas nos hospitais, gastando pelo menos 4 a 5 vezes mais, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então, na agenda do saneamento no Brasil, a gente está falando algo em torno de 700 bilhões de reais pelos próximos 20 anos. Imagina o tamanho dessa cadeia produtiva, a possibilidade de geração de emprego, de oportunidades, de transformação, de engajamento, de recuperação das nossas cidades, de recuperação dos nossos rios e quebrando um ciclo vicioso num ciclo virtuoso, onde você pode ter água, seja para navegação, para agricultura, para geração de energia, para o lazer, né, para o abastecimento, a partir da recuperação da saúde, das bacias hidrográficas, inclusive as tornando mais resilientes diante desses efeitos das mudanças climáticas. Uma pergunta que sempre me passa pela minha cabeça, assim, é ótimo ouvir você aqui também, universalização, né, do saneamento, né, do acesso à água e esgoto até 2035, que é a nossa meta de país. Eu sei que o setor demanda muita infraestrutura, muito investimento, não é longe demais? É longe, mas talvez pode ser possível
antecipar esse prazo, né? E eu acho que ainda tem alguns obstáculos e polêmicas diante desse novo marco legal em relação à titularidade, os blocos regionais, mas eu quero focar, Carol, na oportunidade, né? Na oportunidade que nós temos com essa agenda do saneamento relacionado à questão da resiliência climática, né? Das oportunidades de geração de emprego, de transformação sistêmica das diversas realidades e da possibilidade de realizar investimentos seguros. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água potável e praticamente metade da população no planeta não tem acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. Então, com esses arranjos, eu creio que seja possível avançar, né? Seja o serviço público ou privado, o importante é ter regras claras e um papel muito importante nesse novo processo é o que as agências reguladoras vão exercer. Mais de 1.000 municípios no Brasil não tem nenhum tipo de regulamentação, não é regulado por nenhuma agência, então tem um vácuo também nesse sentido, quer dizer, se for no serviço ali municipal, é o próprio prefeito que estabelece quais são as regras, e é importante, né, que se estabeleçam esses critérios para proteger o serviço, para proteger a sociedade e os as diversas relações que dependem de um serviço do saneamento. Então, eu tenho esperança, né? A Agência Nacional de Águas e agora Saneamento Básico passa a ter um papel também importante na agenda do saneamento e dos resíduos sólidos, estabelecendo as normativas. Vão sair agora os blocos regionais. E importante que, se o serviço for público ou privado, que a gente consiga reverter o que nós temos hoje. Só para se ter uma ideia, o Santander ou qualquer empresa aceitaria uma ineficiência ou uma perda média de 40% daquilo que ele está tratando de negócio, do seu negócio? Não aceitaria. Acho que ninguém aceitaria. 40%, 37% é a média do que nós perdemos hoje de água potável no Brasil. Em algumas regiões se perde 70%. Em termos do saneamento, nós temos hoje mais de 116 mil quilômetros de rios comprometidos. Para dar uma dimensão do que significa essa distância, para quem está nos assistindo, é o equivalente a 116 viagens entre São Paulo e Brasília, ida e volta, 116 vezes. É 1/3 do caminho da Terra à Lua, o que nós temos de rios comprometidos no Brasil. Então, isso impacta a qualidade de vida das pessoas, impacta a atividade produtiva, impacta a navegação, impacta a agricultura, impacta uma série de coisas. Então, parte dessa transformação passa por esse novo marco. E acho que a gente vai ter que ter uma capacidade não só de diálogo, mas de trazer uma clareza para esses processos, trazer a sociedade participando, entendendo o que significa isso, né? Porque ela também é afetada, para que a gente consiga ter uma transformação sistêmica e de longo prazo. Samuel, a gente vê que esse problema da água é cíclico, né? No Sudeste tivemos 2014, 2015, estamos voltando. E a questão da pandemia, os especialistas dizem que também, né? Cada vez com as mudanças climáticas a gente vai estar mais perto da vida selvagem, e aí tem novos vírus aí que podem chegar no ser humano, e a água vai ser fundamental, logicamente, como já é hoje, para manter o saneamento, a higiene e tal. A gente falou aqui sobre a questão de todo mundo junto, né, precisa trabalhar nesse problema no nível individual, comunitário, corporativo e de país, né, de política. Mas eu acho que a gente precisa falar um pouquinho mais sobre a urgência desse problema e o quanto nos afeta, né? Não só aqui no Sudeste, não só no Nordeste, mas você trouxe problema na Amazônia com as cheias, como está a situação no Sul e como é que está a real situação do problema, né? O que você tem de informações para compartilhar conosco? Isso é para ser resolvido a partir de ontem, né? E eu acho que ainda tem um desafio no engajamento dos tomadores de decisão para essa emergência e urgência climática, né, que está já afetando a todos nós. Não é falta de estudo, todas as evidências vêm exatamente mostrando esses impactos, e além disso, né, relacionado à questão da água, até nos lugares onde hoje a gente tem um certo conforto e disponibilidade, não é garantia que a gente vai ter isso no futuro. E as vulnerabilidades, os riscos estão aumentando muito. Aliás, o que eu diria que mudou na agenda hídrica na última década foi exatamente, diria, o entendimento e a percepção do setor privado sobre o risco hídrico. Se a gente for olhar o relatório do Fórum
econômico mundial, a gente vai ver desde o início dessa segunda metade de década do século XXI, né, a partir de 2010, esse tema das crises de água, mudança climática, a gente entende e vê mudança climática na água, pelo excesso ou pela falta. Está lá entre os 5 primeiros riscos globais identificados por investidores e por CEOs. Por quê? Porque eles já estão percebendo os problemas e já estão sentindo na pele os problemas e os impactos decorrentes dessas crises hídricas, né? Isso é importante. A gente tem que lembrar que agora, em novembro, a gente vai ter a COP do clima na Escócia, no Reino Unido, e esperamos, né, que possamos avançar em nível global de uma decisão, de um esforço muito mais ambicioso e urgente dos países com relação aos aspectos das mudanças climáticas. E aqui na lição de casa, a mesma coisa, né? Quer dizer, precisa começar para ontem, mas a gente ainda percebe, né, principalmente quando se questiona e se apresentam dados negando essas evidências, preocupa, porque é o tempo perdido, né? Quer dizer, a gente teria que estar num movimento muito mais integrado, num esforço coletivo, porque se trata de uma questão complexa, que ninguém sozinho vai dar conta disso, então é preciso unir as convergências do setor público, com as políticas públicas, com o setor corporativo, com a iniciativa privada, para acelerar essa transformação. Mas eu diria que ainda estamos muito aquém da necessidade e da velocidade necessária para enfrentar esse desafio. Eu gostei que a Carol falou da questão dos 3 principais pontos, né? Sobre a gestão, o comportamento e também a tecnologia, né? A gente trouxe aí exemplos, o Samuel falou da Austrália, falou da Cuba, da pia, em cima da questão da descarga. O que mais a gente tem de opções, de soluções já inventadas e o que mais, que campo a gente tem que precisa de mais invenções, mais soluções que se tornem negócios aí sustentáveis e lucrativos? A gente tem uma série de possibilidades, de oportunidades, de novos negócios, de negócios sustentáveis. E eu acho que, por exemplo, um papel como das instituições financeiras, como o Santander, né, é muito relevante, apoiando, incentivando, inclusive entendendo também esses novos negócios e os antigos negócios, daqueles que vão trazer risco, né, mas também aqueles que vão trazer as oportunidades. A gente percebe já a demanda de consumidores que estão ávidos para ter acesso a esse novo mundo, a esse mundo dos novos negócios, onde uma nova cultura da água também é importante. E pessoas, negócios, natureza, todos saem ganhando. Para a gente finalizar, Samuel, você tem mais alguma questão que você queria colocar, assim, de negócio criativo, surpreendente, que você viu, inovador na gestão da água? Olha, às vezes, a gente, quando pensa em inovação, a gente sempre pensa, às vezes, até uma coisa rebuscada, de alta tecnologia. Eu queria aqui trazer um caso que eu acho bastante emblemático e que foi revolucionário e inovador, que aconteceu em Extrema. É uma cidade aqui na divisa de São Paulo, com Minas Gerais, no sul mineiro, né? Inclusive da onde vem boa parte da água que nos abastece na região metropolitana de São Paulo pelo sistema Cantareira. Um projeto que começou no começo dos anos 2000, com uma visão de uma pessoa, do secretário de Meio Ambiente, que foi buscar parceria, tinha uma visão de conservação, tinha um burro, R$20 mil e um Fusca. Foi assim que começou o projeto conservador da Mantiqueira, recuperando as nascentes, recuperando uma bacia degradada, a bacia que abastece a cidade de Extrema, iniciando o primeiro pagamento por serviço ambiental, estimulando o proprietário rural a aderir ao programa, a adotar boas práticas, que no caso era a proteção, a recuperação das nascentes, e a receber por isso. Hoje é um município que tem 32 mil habitantes, mais ou menos. Esse orçamento de 20 mil viraram 5,5 milhões de reais, reconhecido no mundo inteiro, no Brasil e fora, ganhando prêmios internacionais. Então, essa acho que foi uma inovação muito importante, que mostram exemplos dessa criatividade do brasileiro, trabalhar com os recursos existentes. E a gente vai construindo essas alianças. O importante foi ter ali uma visão. E dessa maneira, eu acho que a gente tem a capacidade também de reconhecer as diversas possibilidades, incentivar esses novos negócios, que pode, inclusive, ter a alta tecnologia, e ela é importante, mas tem um mix de tecnologias sociais, como essa, por exemplo, de Extrema, e outras tantas, né? Exatamente construindo esse ambiente favorável de um ciclo virtuoso sustentável.
Certo. A gente vê que a gente vai precisar fazer muito investimento ainda em tecnologia para fazer essa transformação, né? E também aumentar a consciência de quem está no nosso entorno. Então, sem dúvida, a gente vai continuar conversando sobre esse tema que tem muitos desdobramentos. Porém, agora a gente, infelizmente, está se encaminhando para o fim da conversa, então eu gostaria de pedir a vocês para fazerem suas considerações finais, por gentileza. Samuel. Bom, primeiro eu queria agradecer, obrigado pela oportunidade, em nome da TNC. A gente está à disposição, né? Quer dizer, tem uma parte aí da questão que são cenários, que são os diagnósticos, que são os problemas, mas a gente também está focado exatamente na busca da solução dessas questões complexas, a partir da ciência, que é uma aliada para nos ajudar com a tomada de decisão, no engajamento desses processos, nas parcerias. A TNC não faz nada sozinha, né? Sempre trabalhando em parceria, e a gente está à disposição para continuar buscando esses arranjos institucionais, os mecanismos financeiros necessários e a governança para criar um ciclo virtuoso onde pessoas, natureza, possam conviver e prosperar conjuntamente. Eu quero, mais uma vez, aqui agradecer pela oportunidade e pelo espaço. Da mesma forma, Aline, agradeço aqui a você, o Samuel, em especial, aqui nosso parceiro aqui da TNC, também de longa data. O Santander tem se debruçado, tem se dedicado aqui a trabalhar os negócios para que eles sejam cada vez mais potentes aqui à luz da sustentabilidade, sem dúvida nenhuma. Acho que o Cidadão Global, essa parceria com o Valor também expressa muito isso. Criar esse ambiente de debate, de conhecimento, é muito fundamental também para que a gente possa mover o mundo na direção que a gente precisa. Na verdade, não só a partir de agora, a gente já precisa disso há bastante tempo, mas a gente precisa potencializar isso cada vez mais. Muito obrigada. Muito obrigada, Samuel Barreto, pela presença e por compartilhar tantas informações importantes com a gente. Agradeço também a Carolina Learte pela nossa parceria, por essa oportunidade de fazer parte desse projeto. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Por favor, deixe seu comentário e suas sugestões e responda a nossa pesquisa ao final desse vídeo. Muito obrigada e até o próximo encontro do projeto Cidadão Global.